Fala galera, beleza? Estamos aí de volta na resolução de mais uma questão de química, professor Jonatas Gonçalves. Vamos resolver uma questão de química da prova de 2010, uma questão que envolve o assunto de eletrólise. Eletrólise, pessoal, e pilhas é muito tranquilo aí, você tem que estudar a parte de eletroquímica porque está presente na prova, então vai ter que assistir a aula de pilhas e a aula de eletrólise, que é a aula de eletroquímica, né? O assunto dessa questão aí principal aí seria eletroquímica, e você tem que ficar atento aos detalhes, não são questões difíceis. Essa aqui é uma questão um pouquinho mais complicadinha, não é complicada na verdade, mas que exige mais uma vez um conhecimento químico, sim. Tem muitas questões do Enem que você consegue fazer com sua prática diária. Essa aqui você vai precisar trabalhar um pouquinho de conceito químico, conceito físico, mas você vai conseguir resolver essa questão sem dúvida nenhuma. Por quê? Porque você é o aluno que comprou o melhor produto do Enem que existe no mercado. Bom, vamos à leitura da questão. A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente. Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolizado uma solução de sulfeto de cobre 2. Tá aí a fórmula do sulfeto de cobre 2, né, pessoal? Na verdade, é sulfato, tá? Sulfato de cobre 2. Durante 3 horas. Empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes. A massa do cobre puro recuperada é de aproximadamente, quer saber aí a massa do cobre, que vai ser recuperada, que ele fez aí durante um processo de eletrólise que durou 3 horas. Então, todos esses dados são importantes, ó. Você vai eletrolizar essa solução de sulfato de cobre 2 durante um tempo. Qual é o meu tempo? O meu tempo é de 3 horas. Empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10 amperes. E aí ele quer saber qual é a massa do cobre que vai ser recuperada. Essa é a pergunta dele. Dados, constante de Faraday. Olha aí, a constante de Faraday ele deu, que é igual a 96.500 coulombs por mol. Todos esses dados são relevantes, eu sempre recomendo você ir anotando os dados. E ele deu a massa molar do cobre de 63,5. Por que que ele deu, Jonatas? Porque você vai achar o número de mols de cobre produzido, só que ele não pediu o número de mols, ele pediu a massa. Se você tem a massa que 1 mol corresponde, portanto, você consegue achar a massa que aquela quantidade de mols que foi produzida se refere. E você agora que está craque em eletrólise, sabe que a eletrólise é utilizada principalmente para obter determinados elementos químicos aí, né? Extrair os elementos de dentro das substâncias, extraí-los na forma pura, como foi o caso dessa questão, onde eu quero obter cobre metálico a partir do sulfato de cobre. Se é uma eletrólise, na verdade, você vai ter um evento químico, um fenômeno químico sendo observado pela passagem de corrente elétrica, ou seja, vou transformar a energia elétrica em uma reação química, né? Vou conseguir gerar uma reação química por meio dessa corrente elétrica, né? E aí, para eu saber qual foi a carga que eu tive aí, né, pessoal? Essa carga que a gente vai achar em coulomb, né? Porque você já viu aí, já deve ter notado que ele nos deu aí a constante de Faraday, 96.500 coulomb por mol. A gente vai usar esse dado aí, é muito importante. Você sabe que essa solução vai ficar durante 3 horas, exposta a uma intensidade, uma corrente elétrica de intensidade de 10 amperes. E como é que você vai calcular aí a carga que é produzida durante esse período? E aí você tem que usar uma formulinha muito simples, muito conhecida, muito famosa, que a gente até lê essa fórmula como sendo kit, né? Que a carga é igual à intensidade vezes o intervalo de tempo. A intensidade da corrente vezes o intervalo do tempo. Vamos ver como que foram essas reações que o texto descreveu.
Bom, uma solução aquosa de sulfato de cobre, pessoal. A solução aquosa de sulfato de cobre 2, especificamente, ele falou lá no texto, ele te deu a fórmula dele, está aqui o sulfato de cobre 2, que vai, na presença de água, sofrer uma dissociação. Então, aqui nós temos uma reação em que eu vou ter a minha dissociação iônica. Bom, nessa dissociação iônica será produzido o nosso cobre, só que na forma de cátion, né? O nosso cobre 2+, aí, o cobre 2. Isolei esse cobre 2. Percebo que para que eu chegue ao cobre 0, que é o cobre metálico, eu preciso que ele se reduza, e redução significa diminuir essa carguinha aqui, ó. Ele vai sofrer uma redução, ele vai sair de +2 para 0, ele reduz, e ele reduz como, pessoal? Nunca ganhando e perdendo prótons, porque senão ele deixaria de ser cobre, mas trabalhando com ganho e perda de elétrons. Para reduzir significa ganhar elétrons, ganhar algo negativo, diminui sua carga, ela era +2 e foi a 0. Cheguei ao cobre que eu quero, é esse o cobre metálico, cobre metálico que eu vou usar aí na indústria. Beleza? Bom, como que a gente calcula? Utiliza aquela informação que ele nos deu. Ele falou que a solução vai estar exposta a uma intensidade de 10 A durante um período de 3 horas. Não é isso, pessoal? Qual é a carga em coulomb que isso vai gerar? Bom, acabei de falar para vocês, vamos ter que usar aquela formulinha física, kit, em que a carga é igual à corrente, a intensidade da corrente, vezes o intervalo aí de tempo. Só que o intervalo de tempo aqui, ele é em segundos. E lá o examinador nos deu em horas. Como é que você faz para transformar de segundo para hora, pessoal? Simples, né? Como que a gente faz? 1 hora tem o quê? 60 minutos? Muito bem. É ou não é, gente? Sim ou não? Beleza? Só que cada minuto, pessoal, tem quantos segundos? 60 segundos. Ou seja, eu posso dizer que 1 hora corresponde a 60 vezes 60, ou seja, 3.600 segundos. Bom, então eu vou trabalhar com essa ideia. Não são 3 horas, gente? Sim ou não? Então são 3 vezes 3.600. Por que 3.600? 3.600 nada mais é do que 1 hora, só que em quê? Em segundos. Ele ficou exposto à corrente durante o quê? Durante 3 horas. Então, 3 vezes 3.600. 3 vezes 3.600 porque são 3 horas. Cada hora tem 3.600 segundos. Ficou claro? Legal. E ele falou que a densidade da corrente, que é esse I aqui, era de 10 ampere. Então, eu sei que a minha carga, fazendo essa continha, foi de 108.000 coulombs. Jonatas, essa carga aí corresponde a quanto de cobre, quanto de massa de cobre que eu vou obter? Vamos lá, pessoal. O que nós temos aqui na reação? Nós temos que 1 mol de cobre, ele foi formado quando 2 mols de elétrons, olha lá, ó, 2 mols de elétrons reagiram com 1 mol de cobre 2+. Ou seja, para cada mol de cobre que eu vou ter formado, eu preciso de 2 mols de elétrons lá na reação de redução. Galerinha, só que nós sabemos que a constante de Faraday é 96.500 coulomb por mol de elétron. Se são 2 mols de elétrons, então 2 vezes 96.500, que corresponde à carga de 1 mol de elétrons. Gente, assim como 1 mol de cobre está para 2 mols de elétrons, e eu sei que 2 mols de elétrons corresponde a 2 vezes 96.500 coulomb, e eu sei que a massa de 1 mol de cobre, ele deu para a gente lá no texto, olha lá o texto, 63,5. A massa de cobre é de 63,5 gramas, a massa de 1
mol, eu posso dizer então que 63,5 gramas corresponde a 2 vezes 96.500. A única coisa que eu fiz foi transformar dados, olha. Estou transformando dados, eu estou pegando o que um mol de cobre corresponde em massa. Por que isso? Porque ele quer saber a massa de cobre produzida. E eu estou usando o quê? A quantidade de carga que 2 mols de elétrons têm. Por quê? Porque eu vou criar a relação de carga que eu tive durante a corrente lá durante 3 horas e a quantidade em massa que será produzida de cobre. Como eu já tenho uma relação que 1 mol de cobre precisa de 2 mols de elétrons, eu usei a carga de 2 mols de elétrons e onde eu quero descobrir massa, eu pus lá a massa de 1 mol de cobre. Essa equivalência é muito importante você criar. A relação que o mol tem com outras propriedades, com a massa, com a carga, né? A carga de 1 mol de um elétron, entre outras propriedades, com volume. Você tem que saber ler isso aí, sempre. Toda vez que tiver dúvida, você assista a aula que fala sobre mol. Beleza? Bom, feito isso, eu sei que 2 vezes 96.500, 2 vezes a quantidade que 1 mol de elétrons produz em carga, corresponde a 1 mol de cobre, ou seja, corresponde a 63,5 gramas, que é a massa de 1 mol de cobre. Para cada 63,5 gramas de cobre produzido, eu utilizei 2 mols de elétrons, ou seja, uma carga de 2 vezes 96.500. Só que a gente achou que a carga que a solução vai ficar exposta foi de quanto? De 108.000 coulombs. Pessoal, portanto, essa carga produz quanto de massa, sabendo que 2 vezes 96.500 produzem 63,5 gramas. E aí a continha bem simples, você vai achar que a massa de cobre produzida será de aproximadamente 35,5 quando nós estamos utilizando uma carga de 108.000 coulombs. Voltando lá, temos a opção resposta letra D de dado. Valeu, assista de novo, assista quantas vezes você precisar, até você ter certeza de que você não vai errar. Um abraço.